nós estávamos falando sobre os princípios mecânicos, os quais tratam da retenção e estabilidade da prótese. Eu havia falado que a retentividade da prótese está relacionado com a inclinação das paredes, essa inclinação aí das paredes, com o tamanho do dente, a altura do dente. Então tá aqui, inclinação da parede, altura do dente, da coroa, e o tamanho do dente. Quanto maior o dente, maior a retentividade. Lembraram? Lembraram? Sim. Quando nós temos um preparo, um dente muito baixo é quando tem 4 milímetros de altura, 5, 4, 6, são dentes baixos. Para aumentar a retentividade, eu faço o quê? Eu faço sulcos, caixas ou orifícios. O mais utilizado, e é o que nós vamos utilizar, é esse primeiro, sulcos. O sulco, ele vai aumentar a área de superfície e vai diminuir a capacidade que a prótese tem de girar, que a coroa tem de sair perpendicular, né? Ou de forma oblíqua ao seu longo eixo, ao seu eixo de inserção. É o que está falando. A presença de sulco é importante em preparos cônicos, para limitar a inserção e remoção da coroa em uma única direção e assim reduzir a possibilidade de deslocamento. Acrescento mais que o sulco também é importante para impedir o deslocamento da coroa em preparos pequenos, baixos. Beleza? Passar para cá. Estabilidade, falando sobre estabilidade. Movimentos mastigatórios e parafunções faz com que a coroa gire em torno de um eixo de rotação, que é a mesma coisa que um fulcro, podendo causar rupturas do cimento pelas tensões de cisalhamento, que nós já havíamos falado sobre as forças de cisalhamento, iniciando o processo de deslocamento. Quando o dente superior ele bate no dente inferior, durante os movimentos de mastigação ou de parafunção, que é aquele ranger de dente ou apertamento, a prótese, se ela não tiver uma boa estabilidade, então se eu empurrar para cá a prótese, ó, se eu empurrar aqui, ó, bater aqui nessa vertente, essa parte da coroa vai subir, fazendo com que ela se desloque, saindo ou desconectando do pilar. O eixo de rotação estaria mais ou menos nessa região. O contrário também pode acontecer. Se as forças forem para esse sentido, aí a parte que vai deslocar é essa. Essa parte vai sair, o eixo de rotação vai ser mais ou menos aqui. Essa prótese vai deslocar.
Bora passar mais um slide. Olha só. Lembrando que a gente está falando de princípios mecânicos. Essa caixinha amarela, ela está fazendo referência ou ela está interpretando um preparo de dente. Do lado esquerdo eu tenho um preparo mais largo, uma área de superfície maior, um dente maior, porém baixo. Do lado direito eu tenho um dente com a mesma altura, porém ele é mais estreito. Quando eu olho para a imagem da esquerda, eu vejo, ou a sensação que eu tenho, é que esse dente é mais baixo, é mais curto. Por quê? Porque ele é mais largo. É como se fosse uma pessoa baixa com um peso e uma pessoa alta com o mesmo peso. Não assim, né? É como se eu tivesse duas pessoas do mesmo tamanho, uma mais magrinha e uma mais pesadinha. A mais magrinha vai se apresentar, a sensação é de quando você vê ela, ela é maior, mais alta. E essa baixinha, gordinha, a sensação é que ela é mais baixa. Então, quando eu tenho um preparo largo e baixo, ao lado de um preparo estreito e baixo, sensação é que o preparo largo e estreito é mais baixo ainda. Mas o que eu quero falar nessa imagem é sobre a área de resistência da prótese. Essa frase que está aqui embaixo. Área de resistência da prótese. Área de resistência da prótese. O que faz com que a prótese tenha estabilidade? É uma área superficial do preparo que vai proporcionar essa estabilidade, essa resistência que está falando aí. Devido ao maior raio, o tamanho do raio do arco de rotação é essa seta do preparo de diâmetro maior, sua área de estabilidade é menor do que o preparo mais estreito. Quanto maior a inclinação do preparo, menor a estabilidade. Quanto maior a inclinação do preparo, menor a estabilidade. Isso aí nós já falamos. Quanto maior a inclinação do preparo, menor a estabilidade. Quanto mais paralela tiverem as paredes, maior a estabilidade. Dentes com diâmetro oclusal menor têm uma estabilidade, o quê? Maior. É o que está mostrando nessa imagem. Aqui eu tenho um dente à direita com o diâmetro menor, uma altura pequena, estabilidade é maior porque esse raio aí, do arco de rotação, ele acaba sendo menor porque a coroa é menorzinha. Eu vou dar um exemplo e todos vão entender. Se eu pegar uma caixa de camisa, não sei se vocês já viram caixa de camisa. A camisa, algumas camisas, elas vêm dentro de uma caixa. E essa caixa é baixa, só que ela é larga, ela é bem grande. Ok? Então eu tenho um raio grande. E se eu pegar a tampa da caixa de camisa e empurrar ela para cima, só de um lado, esse raio de rotação é tão grande que a resistência
que a caixa tem sobre a tampa é pequeno. Então, eu consigo tirar a tampa mexendo só de um lado, empurrando só de um lado. Esse é um exemplo de um dente grande e baixo. A coroa sai com facilidade. Vocês já viram caixa de celular, por exemplo, o iPhone. Então, tem a mesma altura da caixa de camisa, porém a caixa do iPhone não é mais grande. A caixa do iPhone é o quê? Estreita, ela é pequena. E quando eu coloco a tampa sobre a caixinha, é como se eu estivesse trabalhando com um dente baixo, mais estreito. Quando eu coloco a tampa sobre a caixinha, eu não consigo remover essa tampa empurrando a tampa de lado. Por quê? Só de um lado. Porque eu diminui o raio de rotação, diminui o raio do arco de rotação, e essa tampa aí, ela não consegue se deslocar. Por quê? Porque a área de estabilidade é maior. E a tampa da caixa do iPhone só sai no sentido contrário que ela foi inserida. Então, se ela foi colocada nesse eixo aqui, ela só vai sair contrário a esse eixo. Ela não sai empurrando-a com uma força aí lateral, uma força horizontal. Vocês conseguiram entender? Agora eu preciso de uma resposta de vocês. Vocês conseguiram entender o que é o raio de rotação e o que é a área de estabilidade do preparo? Conseguiram ou não? Sim. Que bom, show de bola. É. Raio do arco de rotação, ele está relacionado com a largura do preparo. Quanto mais largo for o dente, quanto mais largo for o preparo, maior o arco, o raio do arco de rotação, mais fácil essa prótese vai se deslocar. Quanto mais estreito for o dente, menor o raio do arco de rotação, maior é a área de estabilidade. Show. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de como o sulco, aquele sulco de retenção, ele atua mecanicamente, biomecanicamente. Aqui está um exemplo, olha. Essa foto foi tirada do livro do Luiz Fernando Pegoraro e ela é uma foto didática excelente. Mostra o que aqui, ó? Relação altura, largura. Foi o que eu mostrei na imagem passada daquela caixinha amarela, quadradinha. Eu tenho um preparo baixo, largo, raio do arco de rotação grande. Se eu empurrar essa coroa num sentido assim, uma força horizontal, uma força que incide na vertente, ou essa vertente aqui, ou essa vertente aqui, ou nessa, a tendência é com que essa coroa sofra um deslocamento. Olha a coroa girando, olha. Então, o paciente mordeu aqui, ou a cúspide do dente superior bateu aqui, ou na mastigação a força incidiu aqui, vetores de força nesse sentido. Por eu ter um raio do arco de rotação grande e a resistência, olha aqui, agora não volta. Aqui, voltou. A área de estabilidade é pequena, eu tenho uma área de estabilidade pequena, ela vai se deslocar fácil. Como que atua o sulco, ou a canaleta de retenção, ou sulco de retenção? Quando eu faço um sulco de retenção, vocês estão vendo aqui, ó, essa é uma imagem
oclusal de um preparo no modelo. Aqui é uma imagem oclusal do preparo em boca. Vejam que eu fiz aqui, ó, um suco, uma canaleta de retenção. Aqui eu fiz outra e aqui eu fiz outra. Como que atua isso aí? Quando eu faço esse suco de retenção, ou suco de estabilidade, eu acabo dividindo o meu preparo em 2 preparos. Antes eu tinha um preparo baixo e largo. Agora eu tenho o quê? 2 preparos baixos e estreito. O que aconteceu? Diminuí meu eixo, o meu arco de rotação, o raio do arco de rotação, e essa prótese ela não consegue mais sofrer um deslocamento. Quando as forças horizontais ou forças que são impostas durante o bruxismo, apertamento ou mastigação. Lembrando que esse suco ele não atravessa todo o dente, porque eu já pedi para aluno na clínica fazer esse suco, e quando, ainda bem que eu cheguei em tempo, né? E quando eu cheguei para ver, o aluno já estava dividindo o dente ao meio. Já pegou a broca aqui e começou a atravessar o dente. Não. A gente penetra a metade da broca, mais ou menos, olha. Não há necessidade de fazer um suco de um lado ao outro. Muito importante, é uma técnica bastante eficaz para diminuir as chances da coroa sofrer aí um deslocamento. Quando eu faço o suco, essa estabilidade, área de estabilidade, está escrito aqui, área de estabilidade, ela aumenta. Então, eu aumento a área de estabilidade quando eu faço um suco aí de retenção. Quando eu faço um suco de retenção, a área de estabilidade aumenta. Por quê? Porque eu diminuo esse raio aqui, ó, do arco de rotação, um arco de rotação. Professor, Sim, senhor. com relação a esse suco, quando a gente for fazer esse suco para aumentar a resistência da prótese, ele sempre deve ser feito na vertical ou você pode fazer alguma ranhura, algum suco na horizontal? Não. Sempre, esse suco, ele sempre vai ser na vertical, ok? Aham. E ele deve ser feito seguindo o longo eixo do dente ou o longo eixo do preparo. Como assim? Vou explicar. Passar aqui para frente. Tá. Pegar esse pedacinho aqui. Que eu vou colocar um dente. Ok? Agora eu vou, o mesmo dente, eu vou fazer um preparo. Pronto? Então fiz o preparo, agora o dente preparado, ele fica assim. O dente preparado, ele fica assim. E o suco, ele deve ser feito seguindo o paralelismo das paredes. Se eu tenho uma parede assim e outra parede assim,
o meu sulco ele vai ficar entre essas duas paredes e o sulco vai ficar aqui e ele tem que ser paralelo a essas duas paredes. Então o sulco vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar entre as duas paredes, na bissetriz aqui, ó, no meio, seguindo o longo eixo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso aqui, ó, um sulco inclinado. Por quê? Quando eu faço um sulco que não está paralelo à inclinação das duas paredes, que não seriam só duas, né? Essas duas, essa é a mesial e essa é a distal. Então, esse sulco é vestibular. Sulco é vestibular. Por que eu não posso fazer isso? Porque a prótese, ela vai se encaixar nesse sentido aqui, ó. A coroa. Eu não vou conseguir colocar a coroa de outra forma. A coroa ela vai encaixar assim. Esse é um longo eixo de inserção. Eu não consigo colocar a coroa assim e nem assim. Eu tenho que seguir a orientação que as paredes do preparo me fornecem. Como o sulco de orientação não tem a mesma inclinação, esse sulco está voltado para cá, essa coroa ela não vai se encaixar, porque esse sulco não vai permitir que a coroa se encaixe, porque o eixo de inserção da parte positiva eu não sei se vocês estão entendendo. Sim. Mas, quer ver, ó? Aqui. Aqui na parte interna da prótese, essa aqui é a parte interna da prótese que vai ficar em contato, essa parte aqui, ó, é a parte interna da prótese que vai ficar em contato com o preparo, E não dá para ver aqui a parte interna da prótese que se encaixa nesse sulco. Aqui tem um alto relevo na parte interna da prótese, tem um apoio que se encaixa aqui, ó, nesse sulco. Então, se esse apoio não tiver o mesmo a mesma inclinação das paredes, esses apoios aqui, ó, não vão se encaixar e a prótese não vai conseguir descer. Então, os sulcos, quanto menos você fizer, melhor para facilitar a adaptação da prótese. E ele tem que ser feito na vertical, não na horizontal, e seguindo a inclinação das paredes. Se eu vou fazer um sulco aqui na vestibular, tem que seguir a inclinação dessa parede e dessa. Se eu for fazer um sulco na mesial, eu tenho que seguir a inclinação da parede palatina e da parede vestibular. E o sulco, ele não é... As paredes do sulco não são paralelas. As paredes do sulco, elas são um pouco cônicas, para facilitar a adaptação dessa parte interna da prótese. Ok.
Passei isso, passei essa. Aqui. A área do preparo envolvida por essa linha tangente é denominada de área de resistência ao deslocamento. Nós já havíamos falado no slide passado, área de resistência ao deslocamento, ou zona Z. Quanto maior essa área e quanto mais baixo for o preparo, menor é a zona Z, menor é a área de resistência. Dei um exemplo aqui e dei um exemplo aqui no preparo super baixo. Preparo baixo e um raio aqui grande, arco de rotação, e a prótese se desloca facilmente. Esse é um caso de se fazer o quê? Um sulco de retentividade. Toda vez que vocês tiverem um dente preparado ou forem fazer um preparo e por algum motivo esse preparo ele não estiver completo, como eu dei exemplo aqui, esse central, olha, esse central eu fiz um preparo nele, mas tinha um pedaço de resina e essa resina se soltou. O que eu faço? Eu vou reconstituir esse preparo com resina composta. Quando eu reconstituo o preparo, eu aumento a área superficial e aumentando a área superficial, eu aumento a retentividade e estabilidade. Aqui tem outros casos onde, além de reconstituir com resina, que nem aqui ó, foi reconstituído com resina, tem outros casos que foram usados pino metálico. O pino ele vai lá dentro da raiz e parte do pino, o núcleo, fica aqui para fora. Então aqui é um núcleo metálico fundido. Parte do núcleo fica dentro da raiz e parte do núcleo fica para fora. Quando que eu uso núcleo metálico ou núcleo de fibra de vidro ou resina composta? Quando a coroa está destruída. Por algum motivo, a coroa ela está destruída por motivo de cárie, fratura, tratamento endodôntico, por algum motivo, a coroa está destruída e eu preciso reconstituir essa coroa para fornecer suporte para a prótese. Estabilidade estrutural. Quando nós realizamos um preparo, todo preparo eu desgasto o dente. E vejam que todo dente tem um antagonista. Esse dente aqui tem um antagonista, que é o dente superior. Esse dente aqui tem um antagonista, que é o dente superior. Beleza. Quando eu desgasto um dente, então fiz o preparo aqui no dente, fiz o preparo no dente e tudo isso eu desgastei, ó. Tudo isso eu desgastei. Então vamos supor que eu desgastei aqui, ó, 2 milímetros de dente. 2 milímetros de dente. Eu desgastei 2 milímetros de dente.
Bom dia. Se eu desgastei 2 milímetros de dente e eu tenho um antagonista ocluindo, qual será a espessura da prótese? Qual será a espessura da coroa protética? Quem consegue me falar? Lembrando que eu desgastei 2 milímetros de dente aqui na oclusal. A pergunta é, quantos milímetros terá essa coroa aí? Essa prótese? Eu estaria 2 milímetros menos o espaço do cimento. Ótimo, você foi além do que eu pensava. Então, se eu desgastei 2 milímetros, a espessura da prótese terá 2 milímetros. Por quê? Porque se eu fizer uma prótese com 1,5 milímetro, o dente antagonista não vai bater no dente. O dente de cima não vai bater na prótese. Então, eu terei uma infraoclusão. Infraoclusão é quando não há contato oclusal. Então, se eu fizer uma prótese menos de 2 milímetros, eu vou ter isso aqui, ó. O dente antagonista não vai mais bater na prótese, ou no dente inferior. E se eu fizer uma prótese com 2,5 milímetros, quando esse indivíduo encostar os dentes, só esse dente vai ficar tocando. Os outros dentes não tocarão. E aí eu terei o quê? Não terei uma infraoclusão, eu terei um contato prematuro. Espero que vocês tenham entendido essa introdução que eu fiz para poder explicar que se o preparo for mal confeccionado e mal planejado, olha o que acontece. Se eu fizer um preparo como esse, então eu fiz um preparo como esse, e eu já falei para vocês que se eu desgastar 2 milímetros, a prótese vai ter 2 milímetros. Mas vejam que nessa região, eu desgastei quanto? Bem nessa região aqui, quanto que eu desgastei? Quase nada. Quase nada. Então a minha prótese aí, ela vai ser o quê? Super fina. E se eu tenho uma prótese fina, muito fina, 0,2, 0,3 milímetros, na oclusal, na região onde a força mastigatória é maior, as chances dessa prótese quebrar, fraturar, aumentam muito. Por que ficou fino aqui? Porque o meu preparo não foi feito de forma adequada. Eu deveria o quê? Ter tirado mais dente nessa região. Para que a prótese viesse com uma espessura maior. É o que aconteceu aqui, ó. Aqui, o desgaste não foi ideal, a prótese ficou fina nessa região e eu comprometi o quê? A estrutura dela. Já aqui, eu desgastei corretamente e a minha prótese, ela tá o quê? Uma espessura ideal. É o que mostra... Deixa eu apagar esse... É o que mostra aqui nessa imagem, olha. Quando eu tenho um preparo mal feito e eu tenho pouco espaço para um material restaurador, pode acontecer o que vocês estão vendo. Falha aí na estrutura,
falha na resistência da prótese. Olha que imagem bonita. Eu tenho o preparo e tenho uma coroa sobre o preparo. Vejam que eu cortei essa coroa. Eu seccionei essa coroa ao meio. Eu seccionei ela ao meio. Eu peguei essa coroa e cortei ela ao meio. E a metade dela eu tirei. Eu tirei essa metade aqui, ó. Essa é a imagem que vocês estão vendo. Então, eu tenho a metade da coroa lá no dente, a outra metade eu tirei. Para vocês entenderem qual é a espessura de uma coroa protética. Vejam que na incisal e na oclusal sempre vai ser o quê? Mais espesso. Sempre vai ser, mas tem que ter uma espessura para que ela tenha resistência, para que ela tenha durabilidade. É lógico, quanto mais dente eu desgastar, menor vai ficar o meu preparo, e quanto menor ficar o preparo, menor a retentividade. É um quebra-cabeça. Você tem que ter o princípio, os princípios mecânicos, biológicos e estéticos, todos trabalhando em equilíbrio. Eu não posso pensar só em dar resistência e estabilidade à prótese e esquecer que essa prótese tem que ter durabilidade, ela tem que ter estrutura para suportar as funções. Então, eu tenho que colocar na balança todos esses princípios. Estabilidade comprometida. Professor, Sim, senhora. deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor falou que, por exemplo, a coroa sempre vai ter a espessura do desgaste. Isso é uma regra? Porque eu tô aqui pensando assim, e nos casos que o dente já tem um certo desgaste e mesmo assim tem que fazer um preparo? Às vezes eu posso ter usado esse sempre aí de forma equivocada. Ao invés de ter falado sempre, eu poderia ter usado outra palavra, só para vocês entenderem que na maioria dos casos, onde eu estou trabalhando com um elemento, por exemplo, quebrou o central, eu tenho que fazer outro central, ou o central está com a cor diferente e eu tenho que preparar esse central e fazer outro igual. Ou eu tenho um molar aqui embaixo com uma cúspide quebrada e eu preciso fazer outro molar aqui embaixo do mesmo tamanho, fazer um preparo e um molar do mesmo tamanho. Nesses casos onde você vai mexer em partes isoladas, em pequenas partes, geralmente o que você vai desgastar vai ser reconstituído com o material protético, ok? Beleza. O que você falou é o seguinte: em um caso onde eu tenho vários dentes, ok? Vários dentes. E esses dentes aqui, ó, superior e inferior, já sofreram um desgaste. Tanto o inferior quanto o superior já sofreram um desgaste. E o plano de tratamento, para esse caso aí, é reconstituir esses dentes que foram desgastados. Então, se eu tenho um dente desgastado, eu vou reconstituir, eu vou aumentar esse dente. Eu vou aumentar com cerâmica. Nesses casos, o preparo, o desgaste, ele não vai ser tão grande. Por quê? Porque como eu tenho que acrescentar material em todos os dentes, aí não é só um, só dois ou só três dentes, são todos os dentes.
Nesses casos onde eu mexo em todos os dentes, o preparo ele vai ser diferente, vai ser um preparo que se desgasta menos dente. Por quê? Porque o dente já foi desgastado e eu preciso reconstituí-lo com cerâmica. Então a regra muda. Para esses casos onde eu preparo todos os dentes, então eu vou preparar todos os dentes da maxila, nesses casos a regra muda. Aí o preparo vai ser diferente. O desgaste do dente não está relacionado com a espessura da coroa. Pode ser que eu desgaste meio milímetro do dente e essa coroa venha com 2 milímetros de espessura. Então, aí já não, a regra não é a mesma. Mas lembrem que eu falei, quando eu vou mexer em todos os dentes. Quando eu mexo só em um dente, eu não posso desgastar meio milímetro e colocar uma prótese de 2 milímetros de altura. Se eu fizer isso, quando o paciente morder, só vai tocar esse dente que eu fiz de 2 milímetros de altura. Os outros não vão tocar. E eu vou ter um trauma. Eu consegui responder sua pergunta? Sim. Consegui? Sim, agora eu consegui entender. Obrigada. Show de bola. É o que vocês viram lá na oclusão. Máxima intercuspidação habitual. É esse encaixe de dente aqui, ó. Máximo contato dentário, MH. Quando eu faço próteses pequenininhas, 3 elementos, 4 elementos, 1 elemento, prótese fixa pequenas, eu sempre vou seguir a MH. Então, a altura da prótese, ela não pode divergir da MH. Tem que seguir a MH. Tem que seguir a MH. Quando você prepara todos os dentes, aí é diferente. Aí eu não vou seguir mais MH. Aí eu vou seguir a relação cêntrica, que já é a posição aí dos côndilos na cavidade articular. Muda um pouco. Olha só, acabou os princípios mecânicos que tratava de estabilidade, que tratava de retenção. Agora nós vamos falar sobre os princípios biológicos. Princípios biológicos. Eu adoro esses princípios. Marcos, também fiquei em dúvida sobre como determinar o tamanho do preparo. Tá, isso aí eu não falei. Isso eu não falei. Como determinar o tamanho do preparo, eu não falei. Eu não falei isso, não. Quando nós começarmos a falar de preparo, vocês vão entender como determinar o tamanho. A pergunta foi como mesmo? Como determinar... Eu queria saber mais ou menos o jeito que a Ana Luísa perguntou mesmo, sobre como essa parte do desgaste, etc. A sua pergunta ela é um pouco diferente. Eu acho que você perguntou como determinar o tamanho do desgaste. É isso que você perguntou? É isso. Isso. Eu tenho molar. E aí a pergunta é ótima, né? Porque é uma pergunta óbvia, mas às vezes a galera tem dúvida. Então a pergunta é a seguinte: eu tenho que preparar esse molar. Quanto que eu tenho que desgastar na oclusal? Quanto que eu tenho que desgastar na oclusal? Quanto que eu tenho que desgastar na oclusal? Quanto que eu tenho que desgastar nas paredes axiais? Mesial, distal, vestibular. Quanto? Olha só, a resposta é simples. Se eu falei que o quanto você vai desgastar a espessura que virá da prótese, então se eu desgastei 2 milímetros, a prótese virá com 2 milímetros, partindo desse princípio,
Quem vai determinar o quanto você vai desgastar? Quem vai determinar o quanto você vai desgastar é o material. Por exemplo, se eu for fazer uma prótese, uma coroa em ouro, dente lá amarelo, de ouro, a regra é uma regra. A regra fala para eu desgastar nessas paredes aqui, ó, axiais, 0,6 milímetros. E na oclusal, onde eu preciso de maior resistência, eu vou desgastar 1,5 milímetros. Respondi a sua pergunta? Sim, obrigado. Se você for fazer uma prótese de cerâmica pura, esse desgaste vai mudar. Não é mais 0,6 e não é mais 1,5. Aí nós vamos mudar para 2 milímetros de desgaste nas paredes axiais e 2,5 na oclusal. Olha como aumentou o desgaste. Por que eu aumentei o desgaste? Porque eu mudei o material. Então, quem determina a espessura do desgaste é o material. Compreendido? Uma faceta laminada cerâmica. O desgaste é muito pequeno. Algumas facetas laminadas cerâmica, o desgaste tem que ser grande. Outras, minimamente invasivo. Outras, apenas um desgaste na superfície do esmalte. O material que vai determinar o tamanho do desgaste. O tipo de preparo vai determinar o tamanho do desgaste. Essa é a resposta. Eu adoro que vocês façam perguntas, porque isso faz com que a aula fique mais dinâmica e às vezes eu consigo explicar algo que passa batido aí e fica na dúvida na cabeça de muitos. Então façam perguntas. Olha aí, conservação da estrutura dental. Foi o que a gente acabou de falar, né? Dependendo do tipo de preparo, eu tenho que desgastar mais ou desgastar menos. Se é para uma inlay ou um lay, overlay, que nós já aprendemos esses termos na aula passada. Então, isso aqui é uma overlay, é uma coroa total que eu preparo todas as faces do dente, acabo desgastando mais dente. O material, então o material vai determinar se o desgaste é maior ou o desgaste é menor. Ângulo de convergência, lembram do ângulo de convergência? Quanto maior o ângulo de convergência, maior o desgaste e maior o quê? A expulsividade. Menos retentivo é esse preparo. Tipo de margem selecionada, margem é isso aqui, ó, essa voltinha que tem aqui no final do preparo. Vocês vão começar a reparar que todo preparo ele tem um final, e o final é aqui perto da gengiva. E eu tenho uma voltinha aqui perto da gengiva. O nome disso aqui é término cervical. Por que término? Término porque é o final, o término do preparo. E cervical, porque fica na cervical. Então é o término cervical. Todo preparo precisa ter um término cervical. Para o protético saber aonde termina o preparo. Onde termina o preparo é onde ele começa a confeccionar a prótese. Extensão apical, levar esse término para uma região subgengival,
Vejam que esse preparo aqui, ó, esse término, ele está numa região subgengival, abaixo do nível gengival. Aqui eu já tenho um término a nível gengival, aqui subgengival, subgengival. Quanto mais ele se estende para dentro do sulco, maior é o desgaste do dente. Vamos passar aqui. Deixa eu tirar isso. Idade do paciente, como a colega falou anteriormente, quanto mais velho o paciente, mais desgaste esse dente pode ter sofrido, desgaste fisiológico, e às vezes o preparo ele é menos invasivo quando se trata de uma reabilitação completa. Temos que tomar cuidado quando nós vamos preparar dente jovem. Por que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou preparar um dente jovem? Opa, volta. A câmara coronária é maior. Isso, a câmara pulpar. Então eu tenho aqui a câmara pulpar. Tem a câmara pulpar. E quanto mais jovem, maior essa câmara pulpar. E mais cuidado você deve ter, porque se você começar a desgastar em excesso, você pode comprometer a vitalidade dessa pulpa, você pode causar sequelas irreversíveis à pulpa e o dente sofreu uma necrose. Então, a radiografia é importante. A radiografia é importante para ver o tamanho dessa câmara pulpar. Vejam só o tamanho dessa câmara pulpar aqui, ó, desse molar. É grande, é grande. Pode ter menor? Pode ter menor. Quanto mais velho, menor. Mas quanto mais jovem, a tendência é que seja maior. Quanto mais jovem, maior. Ó, câmaras pulpares amplas, capacidade da prótese resistir aos esforços mastigatórios. Aquilo que eu falei, colocar na balança. Não adianta você desgastar pouco, ter uma prótese com estrutura fina e não resistir. Sobrecontorno da prótese. Quando eu falo em sobrecontorno da prótese, o que vocês entendem sobre sobrecontorno da prótese? O que pode exceder o preparo? Isso. Então vejam que aqui nesse caso, eu tenho uma prótese instalada sobre o dente, aqui está a raiz e aqui está a prótese. Tudo isso aqui, ó, é um sobrecontorno. É um excesso de prótese. Desse lado, eu tenho a raiz e eu tenho uma continuidade da raiz. Então, a prótese, ela dá continuidade à anatomia do dente. A prótese, ela substitui o que foi perdido de forma harmônica. Agora, desse lado está uma aberração. Olha aqui nesse caso aqui também. Aqui eu tenho um sobrecontorno. Então, eu tenho um excesso de prótese. Aqui eu tenho um espaço entre a prótese e a raiz. Eu tenho o quê? Um espaço. Aqui sobrecontorno. Aqui eu tenho espaço. Aqui eu tenho sobrecontorno. E essa falta de adaptação
que se chama espaço sobre contorno, ou um subcontorno, que é a falta de material, isso é o que vai causar a destruição do periodonto. É isso que vai Professor, causar. Oi. esse sobrecontorno acontece porque é erro do laboratório? Sim, olha só. O ideal, tá vendo esse dente aqui do meio, ó, Marcos? Tá vendo esse dente aqui? Sim. Veja que quando eu saio aqui da raiz e entro para a parte coronária, eu tenho uma suavidade nesse contorno. A prótese, se eu instalar uma prótese aqui, se eu fizer um preparo aqui, ó, e instalar uma prótese, essa prótese ela tem que dar continuidade ao remanescente dentário e não ter nenhuma má adaptação nessa região. O contrário do que vocês estão vendo aqui nesses casos. E a sua pergunta é por que teve essa má adaptação? Ou é de responsabilidade do profissional, do dentista, ou ele fez um preparo ruim, ou ele fez um molde ruim, ou é do laboratório. O laboratório errou na confecção do modelo, na confecção do troquel, que é aquele modelo seccionado, ou houve uma distorção do material, do metal ou da cerâmica. Os erros são vários, assim, os motivos de vir uma prótese mal adaptada são vários. A moldeira selecionada pode ter influência, o material de moldagem, o tempo de vazar o gesso, a proporção do gesso água-pó. Então, são vários os motivos de se instalar não, né? De se confeccionar uma prótese mal adaptada. Porque se a prótese está mal adaptada, você não precisa instalá-la, você não precisa cimentá-la. Se você viu que ela está mal adaptada, como aqui, ó, como aqui, o que você vai fazer? Tentar encontrar qual foi o motivo, qual foi o erro e repetir, começar tudo de novo, ou você cimenta esse negócio mal feito aqui. Um dos dois. Aí é você que vai decidir. Ou começa de novo, faz tudo de novo, ou cimenta um negócio mal adaptado. Professor, Pode falar. no momento que eu pego uma prótese com adaptação ruim, tem como eu saber, de alguma forma, onde que aconteceu esse erro? Com certeza, com certeza, com certeza. A partir do momento que você preparou, você viu que o preparo não está bacana e você continua, você tem que pensar que lá na frente vai dar pau. Se você moldou, olhou para o molde e viu que está mais ou menos, pode ter certeza que lá na frente vai dar erro. Se você fez tudo bem feito, maravilhoso, e a prótese veio com defeito, opa, é o protético. Aí você manda para o mesmo protético e a prótese vem com problema, de novo, muda de protético. Procura outro protético. A prótese venha bem adaptada, opa, o problema é o protético. Então dá para saber aonde foi o erro. Se você visitar um laboratório de prótese, você vai começar a visualizar coisas que não são feitas de maneira ideal. Tempo para vazar o gesso. Se você fez um molde de silicone de condensação, por exemplo, o silicone de condensação, ele não pode esperar mais de 40 minutos para pôr o gesso lá dentro. Fiz o molde do paciente, liguei para o protético e vim buscar o molde. Ele demora 1 hora para chegar aqui na clínica para pegar o molde. Aí ele pega esse molde, leva para o laboratório, coloca lá em cima da bancada e vai fazer um lanche.
Aí ele lembra à noite que tem que vazar o gesso, já passaram-se 6 horas. Ele coloca o gesso lá dentro. Como que ele coloca o gesso? Ele pega um grau de borracha, põe o gesso lá, a quantidade que ele acha que é, põe água e mistura. Ele não proporcionou. E outra, pegou um gesso de péssima qualidade. Você acha que vai dar certo isso? Demorou para vazar o gesso, não proporcionou corretamente o gesso e gesso de péssima qualidade, que sofre expansão, por exemplo. Não vai dar certo. Nós temos responsabilidades, mas o protético tem muita responsabilidade quando se fala em prótese. Eu já vi protético colocar sal também no gesso para agilizar o processo de gelificação dele, né? Então é para também agilizar. afeta as propriedades, né? Para endurecer mais rápido o modelo, né? Lógico. O gesso, ele não foi feito para colocar nada, ele já vem quimicamente preparado. Gessos sintéticos, caríssimos, de alta qualidade, vai pôr de sal lá dentro? Não. Tem que ser proporcionado, tanto de pó, tanto de água, esperar ele tomar presa de forma natural, para que ele não sofra nenhuma alteração. Lembrando que o preparo do modelo de gesso, ele tem que ter o mesmo tamanho, as mesmas dimensões e ser resistente. Ele tem que ter a mesma dimensão, o mesmo tamanho do dente que está lá na boca. E se o gesso não tiver boa qualidade, ele vai expandir. Se eu não coloquei o gesso correto dentro do molde, se eu não coloquei o gesso de forma correta e dentro do tempo determinado, dentro do molde, também não vai dar certo. E aí tem outros, vários fatores aí. O metal, quando a prótese é feita de metal e cerâmica, o metal que é utilizado, se é um metal de qualidade, se é um metal reutilizado, temperatura que se usa para fundir esse metal. O laboratório é cheio de detalhes, de regras. Se não forem bem obedecidas, nunca vai dar certo uma prótese, nunca vai ficar bem adaptada. Eu prezo muito por essa adaptação. As próteses que eu faço, primeira coisa, é uma ótima adaptação, uma adaptação maravilhosa, porque eu sei que aquela boa adaptação não vai causar problemas aí periodontais. E isso é importante para mim. Para mim, eu fico satisfeito. Sim. A pergunta foi o sistema CAD/CAM, que é um sistema onde o scanner ele lê o meu modelo, vai confeccionar um modelo digital. Através desse modelo digital se desenha uma prótese e a fresadora vai fresar esse dente. E o dente ele é feito de forma automatizada por essa fresadora. Então, a mão humana ela não atua diretamente. Né? É feito por um computador e por uma máquina esse dente. E a pergunta foi se esse sistema CAD/CAM ele tem uma melhor precisão na adaptação da prótese. A resposta é o seguinte: se o seu molde, se o seu preparo, se o seu material de moldagem e se o modelo, o gesso, for de boa qualidade, tudo isso, preparo de boa qualidade, molde de boa qualidade, gesso de boa qualidade, a diferença, e lógico, protético de boa qualidade, a diferença entre os dois sistemas, convencional e CAD/CAM, a diferença entre a adaptação, ela não muda tanto. É bem parecida. Tá? Bem parecida. Mas, de forma geral, a máquina, ela erra menos. Então, às vezes, o protético não está no dia bom dele e aquela prótese não vem bem adaptadinha por algum motivo. A máquina, ela erra menos.
A máquina, ela erra menos. Então, toda vez que vem uma prótese feita pelo CAD/CAM, a adaptação é perfeita. É difícil eu ter uma prótese feita pelo CAD/CAM onde a adaptação não é boa. É muito difícil. Praticamente todas as vezes ela vem perfeita. Então, a diferença ela pode existir sim, porque o ser humano ele falha mais. Essa é a resposta. Integridade marginal é aquela integridade do término gengival. Eu tenho que ter um término bem feito, bem íntegro, para que a prótese tenha uma boa adaptação. Foi o que eu falei. Essa borda aqui, ó, esse término, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser nítido, ele tem que ser bem acabado para que a prótese consiga ter uma boa adaptação. E nessa região aqui, gente, nessa região onde é o final da prótese, a linha de cimentação nessa região é quase zero. Quase zero. A linha de cimentação entre a prótese e o preparo, ela é maior nas paredes axiais e na parede incisal ou oclusal. A linha de cimentação nessa região, ela deve ser extremamente fina, quase zero. Um íntimo contato da prótese-dente. Por quê? Porque nessa região aqui, ó, a linha de cimentação tem que ser mínima. Mínima eu falo é menos de 20 micrômetros, 30 micrômetros, 10 micrômetros. É quase prótese tocando dente sem espaço para o cimento. Por quê? Se não tiver uma adaptação marginal boa, essa aí é receita para fracasso. Pode ter uma solubilidade do cimento, pode ter a infiltração de cárie, pode ter a reação dos tecidos adversos, doenças periodontal, gengivite. Show de bola. Então, quanto maior a linha de cimentação nessa região, olha só, olha o espação que tem aqui, maior a chance de eu ter um problema nessa região, né? O cimento sofreu uma degradação, tem uma cárie infiltrativa e todos esses problemas que você falou, bem falado. Integridade marginal. Olha só o que diz esse autor. Mesmo com as melhores técnicas e materiais usados, haverá alguns desajustes entre a margem da coroa e o término cervical. Esse desajuste será preenchido com cimentos. Concordo entre as partes com esse autor, mas eu consigo fazer as minhas próteses com uma perfeita, do meu ponto de vista, adaptação marginal. É lógico que se eu levar para um microscópio, eu vou ver ali um espaço de micrômetros, mas eu não posso ter espaço de milímetros, espaço que cai de um fio de cabelo, não. Um micro espaço haverá de micrômetros, mas eu não posso ter espaço maior, milímetros, né? Meio milímetro. Vejam a adaptação, que maravilhosa. Aqui eu tive que extrair esse dente e colocar um implante, por isso que tem esse sangue aqui nessa região. Olha aí. Então, o desajuste marginal foi o que o Marcos falou, doenças periodontais, margens inadequadas, que iniciam processos patológicos da gengiva, cárie e assim por diante.
esse término aqui, ó, esse término que vocês estão vendo, ele é um término que está numa região abaixo da gengiva ou acima da linha gengival? Repete a pergunta, por favor. O término desses dentes está abaixo da linha gengival, ou está acima da linha gengival? Estou vendo mais para baixo da linha. Então, eu posso caracterizar esse término como um término subgengival. Por quê? Porque está abaixo da linha gengival. Está abaixo da linha gengival. Então, esse é um término subgengival. Olha só. Esse dente aqui é esse dente aqui. O que eu estou fazendo aí, pessoal? Eu estou fazendo a prova de um coping. Coping é a mesma coisa que coping. Coping é a mesma coisa que infraestrutura. Coping é a mesma coisa que infraestrutura. E sobre essa infraestrutura que vocês estão vendo, será aplicada a cerâmica de cobertura. Então, será aplicada aqui a cerâmica de cobertura. Qual a função da cerâmica de cobertura? Dar vitalidade ao dente, dar morfologia ao dente. Qual a função dessa infraestrutura? Essa infraestrutura que vocês estão vendo foi feita pelo sistema CAD/CAM. Então, quem fez isso foi o sistema CAD/CAM. E é uma infraestrutura de zircônia. Essa infraestrutura ela tem a função de dar resistência à cerâmica de cobertura. E essa infraestrutura tem a função de bloquear a passagem de luz. Fazer com que a luz bata nessa infraestrutura e reflita, de forma a não deixar o dente acinzentado. Entendido? Certinho. Nós ultrapassamos o horário da primeira aula e eu vou dar um intervalo agora, 20 minutinhos, 15 a 20 minutinhos e a gente volta. Tudo bem? Beleza. Beleza. Vamos fazer o que vocês tiverem que fazer, lanchar, comer, dormir e voltam daqui 15, 20 minutinhos. Tá bom? Vou desligar aqui o áudio e o vídeo.
e não voltei. Vou ter que voltar a aula tudo de novo e começar. Brincadeira, vou fazer isso não. Vou continuar aqui mesmo. Eu parei a gravação no intervalo e falei um pouquinho aí sobre essa preservação do órgão pulpar. Não ficou gravado, viu, gente? Então, esses slides aqui, ó, esse slide aqui, esse aqui, eu não falei, não ficou gravado aí sobre esses slides, mas nós estávamos falando sobre a adaptação da prótese ao remanescente dental, ao término, à margem gengival, e sobre a preservação do órgão pulpar quando nós estamos preparando o dente rígido. E falei sobre todos esses critérios aqui. Parei nessa reação exotérmica dos materiais. Após o término do preparo, a dentina fica exposta. Então, eu tenho preparo, dentina exposta. Não posso mandar esse paciente para casa com a dentina exposta, porque ele vai ter sensibilidade, vai ter contaminação. O que eu faço? Faço um provisório. Os provisórios são feitos de resina acrílica. Resina acrílica libera calor, reação exotérmica. A liberação de calor pelo material, reação química com o material sofre, libera calor. Quantidade de material é muito pequenininha. Então, essa energia, esse calor que o material libera, ele não é uma quantidade suficiente para causar sequelas, mas há necessidade de no momento que essa resina está tomando presa sobre o preparo, você joga uma água, né, com a seringa tríplice para equilibrar. Vai esquentando, você vai esfriando para não ter problema de causar sequelas na polpa. Grau de infiltração marginal, quanto maior a falta de adaptação, né? Então, quanto menos adaptado tiver, maior a chance de infiltração marginal e os danos da polpa aumentam. Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Aí, ó, 2 dentes rígidos e 2 dentes rígidos preparados. Dentina exposta, dentina exposta, dentina exposta. Preciso fazer um provisório para proteger essa dentina. E eu tomei todos os cuidados para que a polpa não fosse machucada ou sequelada ou danificada. Todos os cuidados. Broca nova, caneta de alta rotação com qualidade, torque alto, velocidade alta, muita refrigeração, né? Água bastante. Então, todos esses... Oi? O senhor tem alguma recomendação para dar para a gente sobre o quanto que a gente pode usar uma broca? O tempo? Isso. Olha, eu faço assim, eu vou preparar um dente rígido, eu tento usar uma broca nova, ou com um uso, no máximo um uso, 2 usos, e aí ela já começa a perder o corte. 2 usos, aí no terceiro uso pode parar, para fazer o preparo de um dente rígido. Então, se você tiver possibilidade de toda vez que for preparar um dente rígido usar uma broca nova, é o ideal. Mas se não, você vai usar uma broca que já tem um uso, no máximo 2. Entendeu? E quando você pega uma broca nova e compara uma broca que tem 4, 5 usos, visivelmente você consegue diferenciar a nova da usada, porque os diamantes eles ficam bem menores
E se você medir com um paquímetro, a broca usada ela vai estar bem mais fina. Então a indicação é essa. Dente rígido, vai preparar a broca nova. Não tem, procura a mais nova que você tiver aí, com um uso, 2 usos, no máximo. E quando você coloca a broca no dente nova, a capacidade dela cortar o dente é muito maior. Quando você pega uma velha, você sente, né? O dente é duro, o esmalte é duro, aí você tem que ficar ali esfregando, passando, e demora para desgastar, demora para cortar. E vai causando problema. Você tem que pensar que quanto menos problema você causar, quanto menos sequela você causar, pouco melhor. É isso aí. Beleza. Ainda falando sobre a biologia, alguns autores falam que 100% dos casos de fratura radicular tem núcleos metálicos fundidos. E eu discordo com isso, porque o problema não é o núcleo, o problema é a quantidade de dente que foi desgastado. Então, vejam como esse canal está ampliado de forma irregular. O canal está completamente arrombado. Então, olha o tamanho desse canal, né? O pino, ele vai ser muito mais grosso do que a parede da raiz. E isso não é bom. Ter um pino mais grosso que a parede da raiz. O ideal é que eu tivesse um pino e a parede da raiz fosse mais grossa. Para a parede da raiz suportar as tensões de alavanca que o pino causa nas paredes dessa raiz. Então, não é o pino que causa fratura, e sim o desgaste exagerado do conduto, o preparo errado do conduto pelo profissional. É isso que causa fratura. Esse aqui é um pino que eu fiz. Então, vejam que isso aqui não é a espessura do pino, não. Aqui é a parte que já faz parte da parte extra-radicular, mas esse pino ele tem mais ou menos essa largura aqui. Então, eu tenho um pino mais estreito que a parede da raiz. Um pino como esse dificilmente vai fraturar a raiz. Por quê? Porque eu tenho uma parede de raiz com uma espessura ideal para suportar as tensões que o pino vai gerar dentro dessa raiz. Não, quem tiver que sair, pode sair. Eu vou salvar essa aula aí hoje mesmo e coloco lá no YouTube, tá bom? Quem tiver que ir embora, pode ir. E depois dessa aula teórica, eu tenho a prática. Eu vou passar o vídeo da aula prática de hoje. É um assunto bem bacana e nós vamos falar sobre moldeiras, todos os tipos de moldeiras. E a moldeira é um dos fatores que faz com que as próteses não fiquem bem adaptadas. A moldeira, sim, a moldeira. O uso errado da moldeira faz com que o molde fique distorcido, o modelo vai ficar distorcido e a prótese não vai ficar bem adaptada. Nós vamos falar sobre moldeiras hoje. Moldeira. Professor, o senhor já postou, né, lá no YouTube? Já hoje, de hoje. Tá mudo. Oi, está mudo.
Eu vou transmitir o vídeo agora, quem não puder ver depois. Mas já está no YouTube, já está lá postado. Beleza. Tava mudo, né? Eu tava falando aqui igual um otário. Olha aí, uma fratura de raiz. A fratura de raiz acontece. E acontece devido a um preparo errado do conduto que deixa as paredes da raiz frágeis. O tempo acabou da aula teórica. Agora eu vou passar o vídeo para vocês o vídeo da aula prática. É esse vídeo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu abrir. Estão me vendo aí de luva branca? Sim? Assim, aham. Essa parte aqui da aula eu não vou gravar porque é um outro vídeo que já está postado. Então, eu vou parar de gravar aqui.